som. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Irmãos, nós poderíamos ficar aqui o resto do tempo só adorando, né? Dá para a gente parar um pouquinho e pensar um minutinho só como que vai ser no céu. Nós não temos como imaginar. É só quando a gente chegar lá, e lógico que nós podemos trazer o céu para a terra. Mas no corpo de glória que nós vamos receber, estar na presença do Senhor e vê-lo, enxergá-lo, tocá-lo, como Ele é. Que maravilha, irmãos. Que maravilha. Glória a Deus. Quem trouxe a Bíblia? Irmãos, vamos ficar de pé para a gente meditar numa palavra aqui? Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Oh, Jesus. Jesus é bom. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Eu creio que a igreja conhece muito esse texto, uma passagem muito conhecida nossa. Mas Deus, a palavra do Senhor, ela é viva. E ela se renova a todo momento. Todo mundo achou? A Sagrada Escritura diz assim para nós: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói, valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Irmãos, viram a folha aí? Versículo 9 agora. Diz assim: Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, e disseram: Meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa, porventura não a faria? Quanto mais dizendo-te ele: Lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Glória a Deus. Até aqui, irmãos. Senhor, está aqui a tua palavra. Nós vamos passar um momento aqui agora meditando nela. Eu creio que o Senhor vai falar conosco. Só através da leitura o Senhor já fala. Mas o Senhor tem algo mais. O Senhor tem algo mais para nós. E que o Senhor possa falar mesmo conosco. Que a tua palavra venha edificar, consolar, exortar, Pai, e nos fortalecer na fé. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela pregação da tua palavra. Pai, é o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Irmãos, um texto muito conhecido nosso, e eu fui orar e pedir a Deus uma palavra, e orando a Deus, e chegou na sexta-feira, veio esse texto no meu coração, e eu fui meditar nele, fui olhar, pensar, e Deus me trouxe aqui, nesse texto, de 2 Reis, capítulo 5, a história muito conhecida do
desse homem chamado Naamã. E dentro desse capítulo de número 5, e que nós vamos meditar até o versículo 19, Deus me deu uma mensagem para trazer para a igreja. E a mensagem, o nome da mensagem, através que eu fui olhando, fui meditando, e tipo assim, Deus, Ele dividiu esse capítulo 5, como eu já disse para a igreja, do versículo 1 até o versículo 19, Deus trouxe ao meu coração 3 fases, 3 etapas da mensagem que o Senhor quer falar com a igreja. E o título da mensagem é Guerra, Fé e Cura. O título da mensagem é Guerra, Fé e Cura. Por que guerra? Por que guerra? Quando eu comecei a olhar o texto e a meditar no texto, por que guerra? Porque está escrito na Sagrada Escritura, no versículo 2, se você olhar na sua Bíblia, na minha tradução diz assim: e saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Por que ela foi presa? Porque havia uma guerra da Síria na terra de Israel. E a Síria levou essa menina para a terra dela. E essa menina, irmãos, ela não foi por acaso para a casa de Naamã. Deus tinha um propósito na vida dessa menina. E através desta menina, Naamã, ele vai ficar vai ficar sabendo do Deus de Israel, através do profeta Eliseu. Irmãos, quando que acontece essa história de Naamã? Essa história de Naamã, se a gente voltar mais um pouquinho, aí na Bíblia, ela vai acontecer no reinado de, glória a Deus, aleluia, de Jorão, 2 Reis capítulo 3. Essa história vai acontecer no reinado de Jorão. Quem que é Jorão? Jorão é filho de Acabe. Acabe, ele foi um rei mau, um rei ruim em Israel. E nós conhecemos qual foi o final de Acabe. E Jorão, o seu filho, ele vai reinar. E ele vai reinar em Israel durante 12 anos. E a história de Naamã vai acontecer nesse período. Poderia dizer para a igreja entender como na história de José. Deus começa a contar a história de José, lá em Gênesis, capítulo 37. E Deus dá uma parada na história de José e vai comentar a história do irmão de José, no capítulo 38, vai falar de Judá. Aqui Deus dá uma parada na história para contar a história de Naamã. Irmãos, a nossa vida, a minha vida e a sua vida, ela foi conquistada através de uma guerra. Hoje, se eu e você estamos aqui, porque houve uma batalha no mundo espiritual, houve oração, houve intercessão, e graças a Deus, nós estamos aqui hoje, na presença do Senhor. Quando eu estava preparando a mensagem, não existe coincidência, é tudo debaixo da unção, é tudo debaixo da presença do Senhor. Irmãos, pode até parecer mentira o que eu vou dizer, mas diante do Senhor, eu não estou mentindo. Quando eu estava preparando essa mensagem, e quando Deus trouxe guerra no meu coração, e aonde eu não conseguia ver guerra, de repente, meditando, eu olhei no versículo 2, só poderia ir presa aqui no tempo dos reis, no Antigo Testamento havia muita guerra. Só poderia haver guerra aqui, porque essa menina, ela foi presa, ela foi levada cativa, e foi através de uma batalha. Quando eu estava meditando na palavra, Deus me trouxe o irmão que está sentado lá atrás, o Cláudio. E quando o pastor pediu para ele orar aqui na frente, uma das primeiras coisas que ele falou que a vida dele era uma desgraça lá no mundo. Ele estava destruído, ele estava arrebentado.
mas Deus restaurou a vida dele. E eu conheço o testemunho dele, porque quando ele deu o testemunho dele aqui na igreja, eu estava presente. E ele disse que foi através de oração, de joelho dobrado, através da mãe dele, que ele veio para o Senhor. E ele está ali, sentado ali atrás, e ele pode me desmentir aqui, se eu estiver falando alguma mentira. Então, irmãos, quando a Bíblia fala de guerra, a Bíblia está falando que a nossa vida hoje, a minha e a sua vida, a nossa vida, a igreja hoje, ela é travada em uma guerra. Nós estamos em uma guerra, em uma batalha. E Deus nos tirou, no meio dessa guerra, Deus nos tirou do império das trevas, Ele nos resgatou. Esse resgate é salvação, nos transportou para o reino da luz do Filho do teu amor, para um propósito, como essa menina tinha um propósito, falar do Deus de Israel, para Naamã. E Naamã, ele creu, ele acreditou, e ele vai dar um passo de fé. Como que era a vida de Naamã com essa lepra? Irmãos, eu creio que não era nada fácil. Não era nada fácil. Quando alguém tem algum problema, não é nada fácil, é difícil. Eu fico imaginando, não sei naquela época, mas hoje, se você tiver uma queimadura, e você não colocar uma proteção em cima daquela queimadura, e colocar uma roupa, e essa roupa grudar na queimadura, e você precisar tirar, como que fica? Como seria, como que era o corpo de Naamã? Provavelmente ele tinha um tratamento especial, ele tinha pomada especial, ele tinha alguém que cuidava dele de uma maneira especial, para que isso não acontecesse, porque senão ele não aguentava. Mas Naamã não tinha uma vida normal. Eu creio que Naamã ele não poderia ficar sem camisa lá fora. Eu creio que Naamã não poderia frequentar um clube. Eu creio que Naamã não poderia jogar um futebol. A vida de Naamã não era uma vida normal, era uma vida anormal. Mas esta menina, através de uma guerra que nós não conhecemos a idade dela, nós não conhecemos o nome dela, nós não conhecemos o pai dela, a mãe dela, se era casada ou solteira, não importa. O importa é o que a Bíblia diz, é que ela foi levada para a casa de Naamã com um propósito. A sua vida tem um propósito. Aonde você está tem um propósito. Você não está nesse lugar à toa. Você não está nessa escola à toa. Você não está nesse trabalho à toa. Aleluia, glória a Deus. Nós não estamos hoje, irmãos, para perder tempo. E ela, nós não sabemos como que foi o tratamento dela dentro da casa de Naamã. A Bíblia não fala. Como ela sendo uma cativa, uma prisioneira, eu creio que ela não tinha uma vida de regalias. Mas em determinado momento, ela teve ali uma oportunidade para falar com a senhora dela. E ela disse para a senhora dela: ah, minha senhora, se o meu senhor, se ele fosse em Israel, e através do profeta Naamã, ele conheceria um Deus que curaria ele. Aleluia. Quando eu olho para o Antigo Testamento, irmãos, eu lembro num Deus dos exércitos. O Antigo Testamento vai falar do nosso Deus, o Deus que vai nas batalhas, o Deus que ia nas batalhas com Israel. O Deus que, quando Israel estava firme com ele, não perdia nenhuma guerra. E mesmo quando Israel não estava firme com ele, Deus ainda era misericordioso e levantava alguém para ir falar com Israel, para resgatar Israel, para trazer Israel de volta para a presença dele. O quanto Deus amava esse povo, o quanto Deus amava essa nação, o quanto Deus amava Israel, o quanto Deus ama Israel, o quanto Deus nos ama. O quanto Deus ama eu e você.
Irmãos, e nós temos um Deus que batalha por nós. Nós temos um Deus que luta por nós. O que Deus colocou, tem falado muito forte no meu coração, é que nós vamos vencer. Eu e você vamos vencer. Nós vamos romper. Deus não nos tirou de lá de fora, do lamaçal, do pecado, da sujeira, e nos trouxe para a presença dele para perder. Eu gostaria que você fizesse assim com a tua mão, ó. Quem já assistiu uma luta de UFC, de combate? Eu creio que todo mundo já viu uma luta de combate. Irmãos, só é levantado o braço do vencedor. Só é levantado o braço de quem vence. De quem vence. E você é um vencedor. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, mas debaixo da autoridade do Senhor eu quero dizer que você vai vencer. Seja o diabo, seja a circunstância, seja a enfermidade, seja o que for. Se for o diabo, você vai dizer para ele assim, ó, sai da frente, senão eu vou passar por cima de você. Eu vou te atropelar. Porque o Senhor Jesus nos deu poder e autoridade no nome dele. Ele deu poder para nós. Ele deu poder para você. E nós vamos vencer. Você vai vencer. Você vai romper. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A morte do Senhor Jesus, ela não foi em vão. O sangue de Jesus não foi derramado em vão por nós. Os nossos pecados já foram levados na cruz do Calvário. As nossas iniquidades, as nossas transgressões, se nós temos paz com Deus hoje, é graças a Jesus. Se nós estamos na presença do Senhor e o véu foi rasgado, é graças a Jesus. O preço foi altíssimo. Ele deixou a glória dele. Ele deixou a divindade dele de Deus. Ficou lá no céu. E ele se fez carne e veio na terra. Se humilhou. Veio nesse corpo aqui, ó, nessa carne insignificante que nós temos. Mas cheio do Espírito Santo. Caminhando debaixo da vontade do Pai. Fazendo a vontade do Pai. Caminhando aqui na terra para um propósito. Para um propósito. Ele tinha um propósito. Para se cumprir aqui na terra. Tem um propósito na sua vida também para se cumprir aqui na terra. Na minha e na sua. E Deus vai cumprir esse propósito na nossa vida. Irmãos, essa menina ela vai falar de Deus. Ela vai falar de Deus. E a segunda parte da mensagem que Deus veio trazendo no meu coração é que guerra. Naamã, ele acreditou. A segunda parte que nós vamos falar aqui é de fé. Fé. Naamã sai da terra dele e vai para a Síria. Ele sai da Síria e vai para Israel. Ele chegando em Israel, ele chega na casa do profeta Eliseu. O profeta Eliseu, irmãos, profeta é profeta. Ninguém consegue entender profeta. Ninguém consegue entender profeta. De repente, se fosse eu e você, se chegasse alguém importante na porta da nossa casa, ou se nós soubéssemos que chegaria alguém importante na nossa casa, irmão, nós ia arrumar a casa, nós ia colocar a melhor roupa, você ia ajeitar o terreiro, ia lavar o terreiro do cachorro, ia dar uma ajeitada para esperar aquela pessoa importante. Ainda mais se ela fosse entrar dentro da sua casa, você ia preparar um café, aquele café top para ela tomar. Mas profeta não dá para entender profeta. A Bíblia diz que Eliseu nem saiu para ver Naamã. A Bíblia diz que Eliseu ele nem saiu, ele manda um moço. O profeta tem uma ligação direta, irmãos. É direta aqui, ó. Deus já tinha revelado para Eliseu que Naamã viria. E o profeta, eu creio que já estava esperando ele chegar. Mas não é por acaso isso, irmãos. Aqui entra a segunda coisa que eu quero falar. Deus quer falar conosco. Através da Sagrada Escritura. Quando o profeta não sai para encontrar Naamã, para conversar com Naamã, irmãos, aqui parece um dos sinais.
da lepra na vida de Naamã. E nós vamos ver na Sagrada Escritura um dos sinais da lepra de Naamã. Glória a Deus. Aí no capítulo 5 mesmo, glória a Deus. Aí no versículo 11, olha a condição desse homem, o homem natural, o homem que precisa de cura, o homem que precisa de libertação. Versículo 11: porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Irmãos, o homem saiu brabo. Ainda tem mais. Não são porventura Abana e Farpar, rio de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Isso é lepra, irmãos. Isso é lepra. Isso aqui é lepra. Isso aqui não tem na igreja, irmãos. Essas coisas não tem no nosso meio, não, amém? Não tem. Nós somos submissos, nós somos humildes. Se alguém nos confrontar, a gente simplesmente, glória a Deus, aleluia. Eis-me aqui. Isso não tem na igreja, irmãos. Não tem. Se o pastor puxar a orelha da ovelha, irmãos, em vez dela dar coisa, ela fala: não, eu sou ovelha mesmo. Eu sou ovelha. Eu mereço. Um dos sinais da lepra na vida de Naamã. Irmãos, Deus quer tratar conosco. O Espírito Santo veio para isso. Sozinho nós não conseguimos. Eu e você, nós não conseguimos. Se a gente deixar a carne tomar o lugar do Espírito Santo, a gente vira as costas, a gente simplesmente faz assim, ó. Senhor, o Senhor está falando? A gente simplesmente vira as costas. Faz como Naamã, sai brabo, indignado. Porque nós queremos do nosso jeito. Mas a direção para a cura de Naamã não é do jeito dele. Através do Espírito Santo, irmãos, é que Deus quer tratar conosco, quer curar nós. Nós precisamos de cura. Tem muita coisa que Deus quer fazer na nossa vida. Mas se você ficar bravo, indignado, e não aceitar o que Deus está falando para você fazer, você vai continuar leproso. Vai continuar com o mesmo problema. Como diz um ditado aí, né? Vai continuar igual Kombi, patinando no barro. Não vai sair do lugar, não vai crescer. Nas bem-aventuranças diz que os humilhados serão exaltados. Mas aqueles que se exaltam vão ser humilhados. E Naamã sai brabo, irmãos. Ele não quer ir para o Jordão. Mas a direção da vitória, da cura para Naamã é o Rio Jordão. Qual é a direção que Deus tem falado no seu coração? O que Deus tem falado? O que o Espírito Santo tem falado no seu coração e você tem teimado e não obedecer? O que Deus tem falado conosco? E nós estamos teimando. Nós estamos empacados. Quem já viu, quem mexe com boi, carro de boi? Tem boi que empaca que o rapaz lá que guia os bois lá, ele tem um ferrão, não sei como é que chama que é ferro. A hora que o crente começa a empacar, o Espírito Santo deve ter um ferrão também, né? O bicho. Vamos andar, vamos para frente, vamos caminhar. Obedece para ter a vitória, senão não tem a vitória. Vai continuar no mesmo lugar. E aqui no texto nós vamos ver, irmãos, além dessa menina que tem um papel fundamental, que representa aqui,
podemos dizer a igreja, nós vamos ver uma outra pessoa que representa o Espírito Santo, que são os moços de Naamã, que quando ele sai indignado com a palavra do profeta e não quer obedecer, ele quer ir para as águas limpas, ele quer ir para Abana, ele quer ir para Farpar, mas o profeta foi bem claro: quer ser curado? É 7 mergulhos no Rio Jordão. Pronto, acabou. Tem hora que Deus não dá explicação, irmãos. Obedece o que eu estou mandando e pronto. Prontinho, pronto. É o que eu estou falando, é a minha palavra e pronto. Deus não precisa dar satisfação do que Ele faz, do que Ele vai fazer para ninguém. Ele é o Senhor, é Ele que manda, é Ele que conhece, é Ele que conhece lá na frente. Nós não enxergamos um palmo na frente do nosso nariz, nós não sabemos nada. Às vezes é um livramento que Deus está dando para você. Não, mas eu quero, é Ele que eu quero, é ela que eu quero. Então vai. Aí depois vem chorar aos pés do Senhor. A gente evita muita coisa, muito aborrecimento para a nossa vida, muito choro, muita tristeza, muita derrota. Os jovens vão falar, esses moços de Naamã vão falar para Naamã: Senhor, se o profeta não tivesse dito para o Senhor coisa difícil, o Senhor não faria. Irmão, olha que coisa linda o texto, ó. Versículo 13: então chegaram-se a ele os seus servos. A gente não sabe quem são esses servos. A Bíblia não dá detalhes, ela não relata. Mas chegaram a ele e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Irmãos, olha o versículo 14: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 16. Irmãos, ele acreditou. O homem deu um passo de fé. Muitas vezes nós somos assim, nós damos um passo de fé, e quando é a hora de chegar e pá, receber a vitória, a gente parece que começa a querer, mas parece que não é assim, parece que tem um negócio melhor. Mas Deus já deu a direção. Deus já deu a direção. É 7 mergulhos. E a carne vai ficar purificada. Naamã, você vai ser curado. Você vai receber a sua cura, a sua vitória. Irmãos, e ele vai. E o texto é maravilhoso. Eu nunca li o texto, eu nunca tinha visto esse texto dessa forma. E ele vai e a carne dele fica limpa, ele é purificado, ele é curado. E o que acontece, irmãos? O que acontece? Muitas vezes conosco. Muitas vezes nós somos como Naamã. Muitas vezes nós não queremos fazer na direção de Deus. Nós queremos fazer na nossa direção. Se Naamã vai para Abana e Farpar, para as águas que ele queria ir, ele não seria curado. Ele não seria curado. Deus queria tratar com Naamã. Deus queria curar Naamã, como Ele quer fazer comigo e com você. Deus também quer nos dar a vitória. Deus também quer mostrar, Ele quer também nos mostrar o caminho, a direção. Mas muitas vezes somos nós que somos complicados. O Espírito Santo, ele não é complicado, a palavra não é complicada. Muitas vezes somos nós que complicamos o negócio. E muitas vezes está fácil. Está fácil. Mas nós não queremos dar ouvidos. E ficamos do mesmo jeito. Só que Naamã, ele foi convencido, ele obedeceu, houve os 7 mergulhos no Rio Jordão. E aqui, irmãos, nós aprendemos outra coisa maravilhosa.
Deus, Ele quando está fazendo algo na minha vida e na sua vida, de repente Deus, Ele quer nos esconder. Você já viu que se você mergulhar em uma piscina de água limpa, limpinha, eu consigo enxergar você no fundo. Consegue ou não consegue? Numa água limpa. Eu creio que ali, naquele momento, no Rio Jordão, quando Naamã, ele dava a ponta, ele abaixava, ele descia. Irmãos, Deus escondia ele, ninguém via ele. Uma, duas, Deus está escondendo Naamã. Muitas vezes Deus faz assim com a gente também. Deus está trabalhando na nossa vida, mas ninguém está vendo. Deus está trabalhando na nossa vida e ninguém está vendo. Mas vai chegar o sétimo mergulho. É o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, a perseverança. Dentro daquilo que Deus falou comigo e falou com você. Você perseverou naquilo que Deus deu a direção para você. E muitas vezes, nesse momento, nesse período, Deus, Ele não está te mostrando. Deus, Ele está te escondendo. Mas vai chegar uma hora que você vai aparecer. Vai chegar um momento que você vai aparecer. E você não vai aparecer do mesmo jeito. Você vai aparecer curado. Você vai aparecer diferente. Você vai aparecer com a vitória que Deus te deu. Mas precisa do quê? Precisa da perseverança. Precisa da fé. Precisa da direção. Tudo isso somado ao que Deus tem falado, de tudo isso somado à perseverança sua, à fé sua, irmãos, o objetivo é a vitória. É a vitória. Deus quando Ele fala, Ele não fala para perder. Deus, Ele não fala para perder. Quando Ele fala, irmãos, e Deus fala, tem muita gente que fala, mas Deus não fala. O nosso Deus fala. O meu Deus fala. E eu creio que o seu Deus também fala. O nosso Deus fala. Jeremias no capítulo 10, nós não vamos entrar no detalhe. Jeremias no capítulo 10, ele vai fazer uma analogia entre Deus e os ídolos. Ídolo, irmão, é Baal. Ídolo é poste ídolo. É coisa que não tem vida, é obra da mão dos homens. Serve para nada. Salmo 115 vai falar do ídolo. Nós conhecemos muito bem o Salmo 115. E a Bíblia fala assim, o salmista fala assim que no final, fiquem parecidos com o ídolo aqueles que o fabricam. Mas o meu Deus e o seu Deus, Ele fala. Amém? Jó capítulo 33. Deus fala de muitas maneiras. Ele pode falar de muitas maneiras conosco, irmãos. Mas Deus fala. Ele pode falar através de sonhos. Ele pode. A regra é a palavra. Mas Deus, ele é multiformes. Ele usou uma mula para falar com o profeta. Ele usou um anjo no Novo Testamento para falar com Maria. Então nosso Deus fala. Só que nós precisamos, quando ouvirmos e percebermos, e a gente ter o discernimento, que é o Espírito Santo falando, a gente pegar aquela palavra e perseverar naquilo que Deus falou. E Naamã, ele tinha uma direção, ele tinha uma palavra de Deus para o problema dele. Era os 7 mergulhos no Rio Jordão. E muitas vezes nós queremos ir para outro lado. A coisa não vai funcionar. A coisa não vai funcionar. E não adianta sair bravo. Não adianta sair bravo. Porque Deus, Ele sabe trabalhar, amém? Deus, Ele sabe tratar conosco, amém? Nosso Deus é maravilhoso.
Aleluia, glória a Deus. Irmãos, e o terceiro ponto, porque muitas vezes nós buscamos pela fé, perseveramos pela fé, e vai chegar uma hora que o milagre vai acontecer. A cura vai acontecer. Vai acontecer. Tem que acontecer alguma coisa da parte de Deus. Tem que acontecer. A gente tem que perseverar. E se você tem perseverado, tem buscado, tem orado, Senhor, eu preciso. E você tem buscado, tem chorado, tem obedecido, está esforçando para obedecer. Vai chegar uma hora que vai acontecer. Vai acontecer. Deus vai trazer a resposta para as nossas vidas. E o milagre de Naamã chegou. Naamã foi curado. Irmãos, e o mais importante que eu vejo aqui, Naamã, através da cura dele, ele recebeu um dos maiores milagres que o homem pode receber. Naamã, ele foi salvo. Naamã, ele foi salvo. Naamã, ele vai voltar para a terra dele agora, crendo no Deus de Israel. Não sou eu que estou dizendo, é a Sagrada Escritura que está dizendo. Ele vai voltar para a terra dele, não crendo mais no Deus da Síria. Ele vai voltar para a terra dele agora, salvo, crendo no Deus de Israel. Muitas vezes, irmãos, o evangelho é a regra, mas tem pessoas que vão acreditar, vão entregar a vida por causa de uma cura, por causa de um milagre. Não é um milagre que vai convencer, mas tem pessoas que é através do milagre que vai receber a salvação. E Naamã é um desses casos. Nós vamos ver aqui na Sagrada Escritura. Olha para você ver. Glória a Deus. Versículo 15. Então voltou Naamã depois dele ter ficado purificado. Versículo 15 agora. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Olha a conversa desse homem. Olha a conversa desse homem, versículo 15, olha que coisa linda, irmãos. Então ele voltou a Eliseu, então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Ele queria abençoar Eliseu com alguma coisa material. Porém, Eliseu disse para ele: Vive o Senhor, em cuja presença estou, que não a aceitarei. Naamã insistiu com ele, para que ele aceitasse, mas ele recusou. Olha o versículo 17. E disse Naamã: Se não queres, desce a este teu servo uma carga de terra, daqui da terra de Israel, que baste para carregar 2 mulas, porque nunca mais, olha, irmãos, nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Aí, irmãos, ele já vai voltar, olha o sentimento que está no coração dele no versículo 18. Olha que coisa bonita. Ele já vai voltar para a terra dele, ó. O que ele vai dizer para Eliseu? Nisto perdoe o Senhor a teu servo. Quando meu senhor entrar na casa de Rimom, provavelmente era o Deus do senhor dele, para ali adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também tenha de me encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. E ele lhe disse, Eliseu falou para ele: Vá em paz. E foi dele a uma pequena distância. O homem saiu de Israel não só curado,
mas também com a maior cura, com a maior vitória da vida dele. Ele saiu convertido. Ele voltou para a terra dele agora, reconhecendo que o Deus de Israel é o único Deus. É o Senhor dos céus e da terra. É o nosso Deus. Amém? E ele não mudou. Hebreus 13:8 diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Aleluia. E ele está cuidando de nós. Ele está cuidando de mim e de você. Ele está cuidando da nossa casa, ele está cuidando dos nossos. E há uma promessa linda, maravilhosa no Novo Testamento, lá em Atos, capítulo 16. Uma história muito conhecida nossa, do carcereiro. E há uma promessa. Quando Paulo e Silas, eles estão presos, mas à meia-noite vai acontecer algo sobrenatural. Quando eles estão adorando e louvando o Senhor, dentro da cadeia, dentro da prisão, depois de terem tomado uma surra, por causa de estarem fazendo a obra do Senhor. Quando, naquele movimento sobrenatural, as portas das cadeias se abrem, e todos os prisioneiros saem, fogem, mas Paulo e Silas, eles estão no fundo da prisão, e o carcereiro pensa que os dois também tinham fugido. E Paulo e Silas vão dizer para ele: não, nós não fugimos, nós estamos aqui. Ele disse, o carcereiro pergunta para Paulo e Silas: o que eu tenho que fazer para herdar a salvação? Irmãos, ali tem uma promessa linda, maravilhosa para a nossa casa. Paulo e Silas disse para ele, crê no Senhor Jesus, crê no Senhor, e será salvo tu e a tua casa. A promessa agora não é só para nós, é para toda a nossa parentela. E isso é muito importante, porque família é algo maravilhoso. Família é algo que está no coração de Deus. Quando Deus ele cria uma nação para ser a nação dele, o povo que vai adorar ele, que vai servir ele, Deus, ele quer um povo, ele quer uma família para ele. Quando Deus levanta a igreja, Deus, ele vai levantar uma família. E a família é algo maravilhoso, é algo importante. E há uma promessa de salvação para todos os nossos. Quando Deus trouxe eu e trouxe você, Deus ele expandiu a promessa para os nossos familiares. Eu ainda tenho parentes que ainda não se converteram. E nós temos que crer, nós temos que orar e falar para Deus: Senhor, salva eles, salva os nossos. Existe uma promessa do Senhor para eles, de salvação para toda a minha casa. E é tão importante, irmãos, é tão importante. Por quê? Porque Deus, ele não é egoísta. Deus, ele não faz acepção de pessoas, né? Ele não faz acepção de pessoas, dos salvos. Mas Deus, ele pede para a igreja não se misturar com o ímpio. Não que Deus não ame o ímpio, não que Deus não ame o pecador. Mas Deus, ele não tem comunhão com o que as pessoas do mundo fazem. Deus, ele ama o pecador, ele quer que o pecador se arrependa e venha para a presença dele. Mas Deus, ele diz para a igreja, para nós, né, como está escrito no Salmo: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas antes nós temos o nosso prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então a igreja agora é separada, nós somos separados, não do pecador, mas do pecado, da sujeira que está no mundo. O mundo inteiro jaz no maligno, né? 1 João 5,19 fala que nós somos de Deus, e o mundo inteiro jaz no maligno. Então é importante, irmãos. Por que é importante essa promessa? Porque os nossos também vão sair de lá e vão vir para Cristo. Os nossos vão sair de lá do mundão também e vão vir para Cristo.
A importância de nós estarmos na presença de Deus. E Deus tem salvado todos os meus. Na minha casa, Deus tem salvado. Deus tem salvado. Mesmo ainda quando eu não era crente, Deus fez uma obra maravilhosa na minha casa. A primeira pessoa na minha casa que morreu foi a minha irmã. E nós nem sabíamos quem era Jesus, não conhecíamos o Evangelho, éramos católicos, não tenho nada contra católico, nós amamos eles, mas nós dobrávamos e confiávamos em algo que não poderia nos ajudar. E naquele momento ali, chegou os crentes lá em casa, eu não sei de onde que veio, mas apareceu lá em casa, o Evangelho foi pregado, a minha irmã partiu salva em Cristo. Ela partiu salva. Meu pai mostrou para mim, Deus mostrou para mim num sonho que meu pai tinha convertido. 75 anos, tinha nascido de novo. Partiu salvo também. A minha mãe, a mesma coisa. E agora eu tenho mais 2 irmãos. Mais 2 irmãos. Mas eu creio que Deus está trabalhando lá. A forma que Deus está fazendo não importa. Eu só tenho que crer. Eu não preciso ver. Eu só preciso crer. Então, irmãos, por que eu estou dizendo isso? Porque o maior bem que nós temos é a salvação. E como que foi a vida de Naamã daqui, desse momento para frente? Quem estava com ele ali? Quem acompanhou ele ali? Na fé de Naamã. Quem foram essas pessoas que acompanharam Naamã na fé dele? Irmãos, nós temos que ter discernimento. Tem muitas pessoas que nos acompanham, mas não é com fé. Infelizmente, são pessoas que nós temos que separar. Não é desfazer, mas nós temos que trazer para a nossa presença pessoas como esses servos aqui de Naamã, que estão do nosso lado para dizer assim, obedece. Se é o Senhor que está falando, obedece. Se é a direção dele, obedece. Eu estou com você. Eu creio que essas pessoas aqui estavam com Naamã. Elas estavam lá vendo Naamã dar os 7 mergulhos e torcendo, orando. Ele vai ser curado, ele vai ser curado, ele vai receber a bênção. Tira pessoas que não trazem, que não acrescentam na sua vida. Paulo fala assim, lá na primeira carta aos Coríntios, eu não sei se você já meditou dessa maneira. Capítulo 15, versículo 19. Irmãos, não vos enganeis. Esse não vos enganeis aqui, sabe o que é, irmãos? A gente mesmo, nós mesmos nos enganamos. As más companhias corrompem os bons costumes. Você sabe que o cara é uma má companhia, você está se enganando e andando com ele. Não é ele que está enganando você, é você, porque você conhece a verdade. E a Bíblia já deixou bem clara. É você que está se enganando. Não vos enganeis. Então traga para a sua vida, Fabrício, traga para a sua vida pessoas que acrescentem fé. Não aquelas pessoas que roubam a sua fé. Amém, irmãos? Eu queria terminar, agradecer a Deus. Foi isso que Deus colocou no meu coração. Que Deus possa ter falado com você. Se Deus falou, guarda essa palavra no coração. Deixa o Espírito Santo trabalhar em cima dessa semente. Deixa o Espírito Santo trabalhar em cima dessa semente. Porque nós precisamos de cura. Nós precisamos de direção. E o Espírito Santo é essa pessoa que quer nos guiar. Amém? Deixa o Espírito Santo te guiar. Deixa ele te dar a direção que você precisa para você vencer. O problema que você está enfrentando, Deus vai te ajudar a vencer ele. Eu creio pela fé, em nome do Senhor Jesus. Seja o que for. E se Deus recolher, irmãos, como o irmão Cláudio falou aqui no começo do culto, se Deus recolher, irmãos, nós vamos para o céu. Amém? Amém? Quem quer ir para o céu? Aleluia, glória a Deus.
Nós vamos cantar um hino aqui rapidinho. E eu agradeço a Deus pela oportunidade. Que Deus abençoe os irmãos. Uma semana de vitória abençoada para os irmãos. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Um hino muito conhecido da igreja. Vamos ficar de pé, irmãos? Eu vou passar para o pastor. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou só pra te adorar, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Cante, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Nos purifica, Senhor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder, como Naamã no teu poder. Glória a Deus. Senhor, quebra o meu orgulho. Senhor, quebra o meu orgulho. Senhor, Toda a igreja. quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor. Toda glória a ti, toda honra a ti. Exaltado para sempre, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Entregamos nas tuas mãos toda inquietação, ansiedade, o orgulho, as feridas, a lepra.
sejamos curados pelo lavar regenerador do Senhor, pelo sangue de Cristo, pela obra da cruz e ressurreição. Bendito seja o teu nome, toda a glória a ti. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra e por tudo que o Senhor tem feito. Glória a Deus. Santo é teu nome, santo é teu nome. Digno, digno, digno. Digno, digno, digno. Uma semana abençoada para a igreja. Um final de mês abençoado. Um começo de mês glorioso, cheio da presença, cheio do Espírito Santo. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Todos digam com alegria, todos digam. Cumprimento o seu irmão, a sua irmã com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe.